Será que ninguém vê o erro? Ou eu tô ficando louco, psicótico mesmo, como foi dito? O que é o erro? O erro é quando você confunde a imagem. Por detrás da imagem tem algo mais, né? Foi assim que me conquistou uma estagiária de engenharia, com palavras e ficando nua, quando eu era casado. Fui levado por uma imagem para chegar ao corpo dela. Soube fazer aquele movimento de palavras que eu estou estudando agora em Machado de Assis. Mas é evidente que o homem engenheiro, ele vê a função da imagem na mulher. Não precisava ter vindo ler o Machado para saber disso. O que eu vim ler no Machado para saber disso é a frieza da imagem. Uma descoberta estarrecedora está sendo a frieza com que uma pessoa sabe que está iludindo a outra, percebe que a outra está caindo no jogo da ilusão e continua jogando com isso sem alertar a outra pessoa. Olha, você está caindo no conto da sereia. É o conto da sereia, né? Uma amiga aqui me disse assim, mas se na época alguém te falasse isso, não ia adiantar nada. É tão inteligente a mulher que percebe isso e fala, tá vendo? Justamente porque sabe que joga com a imagem. E ela tem razão. Ela adivinhou uma coisa que na época aconteceu. Vieram falar comigo que era um golpe. E eu briguei com quem falou comigo que era um golpe. Uma irmã minha disse, Marta é puta, botou na porta do barraquinho que eu morei. A minha mulher passou uma vida escrevendo no caderno dela de vez em quando esse acontecimento sobre a imagem dela durante 40 anos. Tentaram abrir meus olhos. Mas você sabe quando o canto da sereia está levando? Por que Ulisses, no retorno, mandou tapar os ouvidos dele e amarrar ele num poste? Ele queria ver as sereias. Porque se ele escutasse, ele cortaria aquelas cordas e iria atrás delas. Esse é o alerta de Homero. Tem 2.500 anos, 800 anos antes de Cristo. 2.820 anos, vamos dizer assim. A mulher tem o poder de acionar o mundo, como acionou agora meus irmãos, meus filhos, amigos, pelo canto da sereia. E ela não precisa cantar aquela voz assim, não. É um pedido da mulher. O canto da sereia é mítico, né? Não é que tenha havido uma música, não. O canto da sereia é a fala de Maria, que engravidou de Deus. É o canto da fragilidade, né? Voltando então, tem um erro com relação à imagem, porque por detrás da imagem tem um corpo e tem a vida. E a vida, pelo fato da imagem, fica colocada em segundo plano, então, nesse caso. Um médico de 30 anos morreu, um rapaz aqui explodiu o apartamento, uma sogra minha morreu, uma cunhada minha morreu. Gente morrendo por causa de imagem. Um menino ficou autista pelo poder da imagem que não pode mexer.
O Descartes denunciando o problema da imagem na Santa Sé, e ele escapa dizendo que é preciso voltar ao início para rever, porque você defende ideias que não são reais. Desde os meus primeiros anos tomei falsas opiniões, falsas ideias, falsas fantasias, como se fossem verdadeiras, e perigo de eu me matar bebendo água demais, quando eu sou doente higroscópico, né, como diz, hidroscopia, né? Criou uma doença lá chamada doença da água. Se a pessoa beber água, ela morre. Nas meditações. Então, há uma questão aí com a imagem que é anoréxica, né? Que é um caso mais bizarro do que anoréxica com relação à imagem. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Cuidado com a vaidade. Há um perigo com a vaidade. A vaidade te mata, porque a vaidade é você ter um gozo com a imagem. A gente vê, por exemplo, imagem de sexo, né, no cinema, como tinha os filmes proibidos. São imagens e gente falando, gozando, né, penetrações. Esse é um sexo explícito que a gente vê agora, inclusive no celular. Então, por detrás da imagem tem um corpo. Eu estou aqui nessa reflexão, a Marta de Sena mandou rapidamente uma resposta, eu mandei para lá ontem o correio, veio hoje. Ela dizendo, ao que parece, que ela desistiu de ficar se exibindo na cena social, apresentando o livro e tal. Ela está fazendo aqui uns videozinhos no Instagram, deve arrumar tudinho ali o ambiente. Liga, grava um videozinho, mostra a imagem dela, para fazer ainda um mínimo. Aqui um videozinho que ela fala de Capitu e Bentinho. Ela ainda tenta mostrar uma aparência, né? Está recolhida. É uma voz que está se apagando. A gente vê assim, eu vi ali, a morte falando. É como se você estivesse vendo a morte falando. Tem um corpo que fala, a inteligência, falando de uma coisa bizarra. Ela nem percebe que a linguagem de Machado enganou ela. O que o Machado vem alertando a vida inteira é: por detrás da imagem tem os interesses. Cuidado com o jogo de interesses que estão escondidos por detrás da imagem. Você vai acreditando naquele objeto que estão passando na sua frente, inclusive adormece, que é o hipnotismo, né? O corpo dorme induzido por alguma coisa que interfere na mente através da imagem. O Freud tentou por esse método no início, hipnotizando, para que então a pessoa dormindo viesse a falar aquilo que a censura impede. Foi descobrir lá no narcisismo, depois de 1914, muito depois do hipnotismo, que mesmo hipnotizado não fala, mesmo dormindo não fala. O censor é simbólico. Tem uma frase muito gozada que o Freud fala na complemento psicológico para a interpretação dos sonhos. É uma correçãozinha que ele faz devido ao narcisismo, que ele diz: a pessoa acorda para continuar sonhando. A frase é interessante, tá vendo? O corpo continua dormindo, mas tem uma parte do pensamento que desperta para atender as pessoas que estão batendo na porta. É como se tivesse alguém batendo na porta, fazendo barulho, que é o barulho do pesadelo,
acorda, né? Quer dizer, começa a sonhar e entra toda aquela confusão de imagens na mente. O corpo está em coma, mas está desenvolvendo um teatro dentro da mente dele, dormindo. Olha que ponto chega a imagem, então. E o Freud diz, nesse momento tem um sensor ainda atuando. Porque o corpo está dormindo, né? Alguém bateu na porta, abriu a cabeça do cérebro lá, a porta do cérebro, começa aquele diálogo lá dentro, uma conversação enorme, e no meio desses todos tem um juiz ainda. Internalizou o juiz, incorporou para dentro dos pensamentos imaginários de quando dorme, alguém que julga, se alguém fosse despir ali dentro da cabeça, no sonho, né, alguma cena assim, às vezes tem cena de sexo, mas elas aparecem com horror, sentimento de culpa. Quando tem sonhos de sexo à noite, permanece ativo o sentimento de culpa, que é a acusação contra a pessoa por ele estar fazendo uma coisa errada. O pesadelo é uma alucinação noturna que o Machado escreveu muito bem, quando o menininho vê outro na frente dele, brigando com ele, como se fosse uma alucinação. A censura é o medo da morte, é o medo do perigo, é uma alucinação dentro da cabeça quando você vai fazendo coisas que são assustadoras para a vida. Então, quando minha esposa me pediu para sair do apartamento, que ela reuniu os 2 filhos e começou a falar que achou que eu estava louco, ela estava fazendo uma cara assim, toda torta. Olhava para mim, depois nunca mais olhou. Isso tem 2 anos e pouco já, quase 2 anos e meio. Ela sabia que estava fazendo um absurdo ali. Tudo em função da imagem. O que ela estava com medo só é da imagem dela ser derrubada. A imagem sendo derrubada, ela perde poder. Ela estava querendo manter o poder dela na marra, assim, na força. Você diz que eu matei a minha mãe. Essa é uma acusação grave, né? Você diz que eu destruí o namoro do nosso filho, lendo mensagens privadas trocadas entre a mãe da namorada dele e eu. Você está me acusando. Então ela estava num momento de pesadelo, assim. As imagens na mente dela que tentavam controlar o poder que ela tinha alcançado por apoio do marido, ela tinha medo de perder isso e desmoronar completamente. É como Maria G, então, né? Maria G morreu por causa da imagem. Então, o que está me deixando assim estarrecido, psicótico, né, como diz, ou doido, ou louco, ou vendo demais, é que como que a pessoa não percebe que a imagem manipula com ela mesma? Que cegueira é essa, né? Por que a Maria G não negociou ali com os vigias e falou assim, vem cá, gente, vocês me pegaram, né, seu sem vergonha? Tô com um potinho de creme aqui, agora fica entre nós, tá? Vou dar aqui um trocado pra cada um, devolve essa merda pra lá, me deixa ali e vou embora, tchau. É tão simples, né? Mas aquilo mexeu com o alucinatório dela. O menininho que ia, então, alucinado no quintal do vizinho, agora sabendo que era pânico, alguma coisa foi se desenvolvendo dentro dele que no futuro ele não conseguia namorar com a Henriqueta. Desejoso de pôr a mão, mas tinha uma imagem que era uma alucinação por dentro dele, alertando que isso era um perigo. E ele não conseguiu vencer esse medo imaginário. Essa pesquisa aqui sobre a imagem
teria que ser guardada num centro universitário, num instituto de pesquisa, para que os pesquisadores parassem para estudar isso, como estudar o Covid, como estudam o autismo, como estudam as doenças que estão levando o homem à morte. O feminismo, com esse jogo imaginário, né, que divulga uma imagem, por exemplo, de que a mulher foi queimada viva na Idade Média. Agora está aparecendo isso falado ao vivo nas televisões, assim, nos programas. Estão falando coisas imaginárias como se fossem reais. A histeria tomou conta dos programas de televisão, tomou conta do Prêmio Jabuti, tomou conta do judiciário. Decisões em cima de imagens de que a mulher tinha uma louca no grupo agora dizendo repetidamente que a mulher ainda, né, igualdade, fazendo um maior show, parece que está possuída por uma ideologia louca. Aí eu falei com ela assim: no grupo aqui não tem isso não, tá? A mulher hoje já pode ser médica, piloto de avião, presidente de país. Ela tem todo o poder na mão, não precisa mais fazer essa investida tão violenta que está sendo feita para impressionar as pessoas, que tem gente que acredita no que você fala. E isso é um perigo. A delegada acreditou na denúncia, o rapaz ficou preso, não suportou 30 dias e morreu. Tudo em função do discurso e da imagem. Quer dizer, se essa pesquisa aqui não for suficiente para mostrar, depois que já veio mostrando em Freud e Machado os erros, né? Erro de leitura de Kierkegaard, os erros de leitura estão fazendo a pessoa fazer como essa Marta de Sena faz agora, no restinho de vida que tem. Deve durar alguns anos, né? Não deve estar terminal não, mas você vê, uma pessoa que sabe tudo pediu reclusão total, não quer mais se apresentar na cena social e ainda assim fica falando uma frase enganosa de Dom Casmurro, lá do Machado, porque não percebeu e precisa defender uma imagem de mulher. É um absurdo, né?